Bem-vindos ao canal Profecia e Reavivamento. Aqui você encontrará estudos profundos baseados nas Escrituras Sagradas e nos escritos inspirados de Ellen White, que iluminam as verdades para os nossos dias finais. Hoje, vamos expor uma das armadilhas mais sutis e perigosas que o inimigo tem usado, e justamente contra os que se consideram os mais espirituais. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas algo ainda parece distante entre você e Deus? Você ora, vai à igreja, lê a Bíblia, mas a chama da fé não aquece mais o coração como antes? Irmãos, este vídeo é um alerta urgente para mim e para você, porque a fé morna, essa fé que não é nem quente nem fria, está se espalhando como veneno invisível. E o mais alarmante é que muitas vezes ela não incomoda ninguém, exceto ao próprio Deus. Hoje, com base nas profecias, na Palavra de Deus e nos escritos de Ellen White, vamos desvendar como essa fé sem fervor é o engano preferido do inimigo e o que podemos fazer para nos livrar dela antes que seja tarde demais. Assista até o final, pois ao final deste vídeo faremos juntos uma oração de despertamento espiritual. E se este tema já tocou seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, acende o fogo da fé em mim. Curta, compartilhe e se inscreva, porque a mensagem de hoje pode ser o início de um verdadeiro reavivamento em sua vida. Vamos juntos. Irmãos e irmãs, existe um perigo espiritual mais sutil do que a rebeldia declarada. É o veneno silencioso da fé morna, aquele estado de alma em que muitos se sentem seguros por estarem na igreja, mas já não ardem mais por Deus. É a religiosidade sem fervor, a fé de aparência, mas sem essência. Um engano tão bem arquitetado que muitas vezes os próprios fiéis não percebem que foram capturados por ele. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White nos adverte que Satanás está constantemente atuando para cegar os olhos espirituais, e muitos que pensam estar firmes já caíram há muito tempo, mas ainda não perceberam. O inimigo não precisa arrancar alguém da igreja. Basta adormecer o coração dessa pessoa dentro dela. Ele não destrói com gritos, mas com o silêncio da indiferença. Ele não rouba com violência, mas com distrações sutis, com uma rotina espiritual que se torna mecânica e sem vida. Muitos frequentam os cultos, cantam hinos, participam das atividades, mas deixaram de ouvir a voz de Deus. Sua Bíblia está fechada, sua oração é apressada, seu louvor é automático. Vivem uma fé sem lágrimas, sem arrependimento, sem paixão por almas, sem fome da palavra. É uma fé satisfeita consigo mesma, que não sente mais falta da presença ardente do Espírito Santo. É exatamente esse tipo de fé que o diabo deseja ver em cada crente. E sabe o que é ainda mais assustador? A fé morna parece estar tudo bem. Ela veste trajes de piedade. Ela frequenta reuniões. Ela pode até ensinar outros. Mas no íntimo não há luta contra o pecado, não há busca por santidade, não há quebrantamento. Apenas o hábito de ser religioso. E como disse Jesus à igreja de Laodiceia, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. A fé morna é ofensiva ao céu, porque se disfarça de devoção verdadeira, quando na realidade é apenas aparência. É o tipo de fé que impede o reavivamento, que resiste ao Espírito Santo e que se acomoda à formalidade. E o mais trágico, ela é o ambiente perfeito para que Satanás trabalhe sem ser percebido. Mas há esperança. Deus nunca revela uma enfermidade sem oferecer cura. E neste vídeo, vamos entender como discernir esse veneno espiritual, como vencê-lo e como voltar ao primeiro amor. Porque a fé verdadeira, irmãos, é viva, intensa, ousada e humilde. E se você ainda está aqui assistindo, é porque o Espírito Santo está te chamando de volta ao fogo do reavivamento. A fé morna nem sempre começa assim. Na maioria das vezes, ela nasce de um coração que já foi fervoroso, que já chorou em oração, que já sentiu a presença de Deus de forma viva. Mas com o tempo, esse fervor vai sendo substituído pela rotina. O que antes era paixão, vira protocolo. O que era encontro, vira hábito.
a oração vira formalidade. A Bíblia se torna leitura rápida. A vida espiritual perde o brilho. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, nos alerta que, sem comunhão diária com Deus, não é possível conservar a vida espiritual. É isso mesmo. A fé não é algo que podemos armazenar como quem enche um tanque de combustível e só volta quando acaba. Ela é como o maná do deserto. Precisa ser buscada todos os dias fresquinha. Quando nos acomodamos, deixamos de buscar. E quando deixamos de buscar, o coração esfria e a fé morna se instala. O mais perigoso é que essa mornidão não é acompanhada de sinais escandalosos. Não há grandes pecados visíveis, não há escândalos. Só há uma alma cansada, distraída, desligada da urgência espiritual. São pessoas que ainda falam de Deus, mas não falam mais com Deus. Que defendem doutrinas, mas já não têm prazer no Senhor. Que servem por obrigação e não por amor. O inimigo adora essa condição, porque ela dá a falsa impressão de que está tudo bem. A rotina toma o lugar do relacionamento, e ninguém percebe que a presença de Deus se afastou. Foi assim com Sansão. Ele ainda estava em sua posição de juiz, mas não sabia que o Espírito do Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16, 20. Quantos hoje vivem de aparência, mas estão vazios por dentro? Deus nos chama hoje para sairmos da religiosidade sem vida, para voltarmos a ter prazer em sua presença, para buscarmos não apenas os atos de devoção, mas o coração de quem devotamos. Jesus não morreu para nos tornar religiosos. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai e nos dar vida em abundância. A rotina pode ser boa, desde que não substitua a chama do relacionamento. Quando ela vira o foco, perdemos o essencial. É tempo de avaliar. Minha fé é um reflexo de um coração apaixonado ou de uma agenda programada? Eu ainda anseio pela presença de Deus como no início? Irmãos, essa reflexão é dura, mas é necessária. O Espírito Santo não nos acusa. Ele nos desperta. E hoje, ele está nos chamando a sair da rotina e voltar ao relacionamento vivo com o Salvador. Uma das estratégias mais letais do inimigo nestes últimos dias não é apenas esfriar os corações, é fazer com que os frios se sintam quentes. O problema da fé morna é que ela ilude. Ela convence o crente de que está bem com Deus, mesmo quando está espiritualmente adormecido. E talvez o mais trágico de tudo, ela rouba o senso de urgência e o clamor por reavivamento. Foi exatamente essa a condição da igreja de Laodiceia, a qual Jesus envia uma advertência direta em Apocalipse 3. Eles diziam: "Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta." Mas o diagnóstico do céu era outro. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A diferença entre a autoimagem espiritual e a realidade diante de Deus era abismal. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz que a mais terrível enganação do coração humano é o fato de ele poder estar convencido de sua própria retidão sem perceber sua necessidade de Cristo. É o engano dos que pensam que já estão despertos, quando na verdade estão sonhando com os olhos abertos. Gente que fala de reavivamento, mas não ora por ele. Que prega sobre santidade, mas não busca consagração. Que aponta os erros dos outros, mas não examina a própria alma. Essa falsa sensação de segurança espiritual é mortal. Ela faz com que os apelos do Espírito Santo soem como exagero. Os chamados ao arrependimento parecem dirigidos a outros, e o orgulho religioso se torna a muralha que impede o quebrantamento. Quem está morno não sente sede, e quem não sente sede não busca a fonte. A grande pergunta é: como saber se esse veneno já está operando em mim? Simples. Quando as verdades espirituais já não te emocionam. Quando você se incomoda mais com os pecados alheios do que com os seus. Quando a oração se torna obrigação e não comunhão. Quando você lê sobre o fim dos tempos como quem lê uma notícia velha. Quando a volta de Jesus não te move mais às lágrimas, nem aos joelhos. Irmãos, este é um tempo de vigilância. Satanás está satisfeito com crentes que dormem com a Bíblia aberta e o coração fechado. Mas o Espírito de Deus está nos chamando hoje
agora, para um autoexame profundo. Não para nos acusar, mas para nos libertar. Se você tem vivido esse tipo de fé, não desanime. Há esperança. Mas ela começa com um passo: reconhecer o próprio estado. Só quando admitimos que estamos cegos é que clamamos por colírio espiritual. Só quando reconhecemos que estamos nus é que buscamos as vestes da justiça de Cristo. Só quando nos vemos pobres é que valorizamos a riqueza do céu. Vivemos na era mais conectada da história, mas espiritualmente é como se estivéssemos mais surdos do que nunca. As notificações do mundo não param. O fluxo de conteúdo, mensagens, compromissos, entretenimento e distrações nos cerca por todos os lados. Mas há uma ausência gritante: o som da voz de Deus. Irmãos, há um silêncio divino sobre a geração de Laodiceia. Não porque Deus não fale, mas porque poucos têm ouvidos para ouvir. A fé morna endurece os ouvidos. O coração que se acostumou com o ruído do mundo perde sensibilidade à suave voz do Espírito Santo. E esse silêncio é, na verdade, um juízo. No livro Obreiros Evangélicos, Ellen White diz que o maior e mais urgente de todos os nossos perigos é sermos enganados por uma forma de piedade sem o poder real. E o mais chocante, isso pode acontecer dentro da própria igreja, no banco de sempre, com a Bíblia nas mãos. Muitos pensam que Laodiceia é apenas uma fase ou uma geração específica, mas ela é, na verdade, uma condição do coração. É possível ser laodiceano em pleno fervor religioso, porque a mornidão não é ausência de atividades, mas ausência de comunhão real. É possível cantar, pregar, servir, e ainda assim não estar ouvindo mais a Deus. O silêncio de Deus não é ausência de amor, mas consequência da indiferença. Ele respeita o espaço que damos. E se vivemos numa geração que prefere sermões motivacionais a mensagens de arrependimento, que foge da cruz em nome da autoestima, que rejeita a profecia em nome da conveniência, então o céu silencia, não por fraqueza, mas por respeito. E é aí que mora o perigo. Uma fé morna pode até funcionar bem na rotina, mas falha no dia da provação. Quando a tempestade vier, quando o tempo de angústia chegar, quando a perseguição bater à porta, a fé morna não resistirá. Ela não é profunda, não tem raiz, e não foi moldada na intimidade com o Deus que fala no secreto. Por isso, o chamado de hoje é para parar, desconectar do barulho, silenciar a alma. Porque ainda que Deus pareça calado, Ele continua falando, mas só quem estiver disposto a ouvir é que o encontrará. Que esta geração, que se diz rica, reconheça que sem a palavra viva de Deus, está vazia. Que nós, que nos achamos prontos, confessemos nossa cegueira espiritual. Que em vez de esperar grandes sinais, voltemos ao simples altar da oração, onde o Espírito ainda sussurra aos que têm ouvidos. Há algo sutil e mortal que acontece com muitos cristãos: a transformação da fé viva em ritual vazio. Quando a religião vira rotina, a alma entra em modo automático. Orações se tornam palavras decoradas. O louvor vira música de fundo. A Bíblia, um hábito mecânico. E o coração, cada vez mais distante do altar. Ellen White, no livro O Grande Conflito, diz que Satanás bem sabe que todos quantos ele puder induzir a negligenciar a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Isso é sério. O inimigo não precisa nos fazer ateus. Ele só precisa nos manter ocupados, religiosos, porém vazios. A fé morna se esconde atrás da aparência de piedade, e muitas vezes ela se alimenta justamente de boas intenções que nunca se tornam decisões. Queremos mudar, mas não priorizamos o tempo com Deus. Queremos crescer, mas não morremos para o eu. Queremos o Espírito, mas sem passar pelo altar da renúncia. A rotina espiritual sem consagração diária é como uma vela acesa no vento, frágil, instável, à beira de apagar. A consagração verdadeira exige intencionalidade. Não é apenas orar antes das refeições ou ler um verso pela manhã. É entregar a mente, o corpo, o tempo, os desejos, todos os dias, nas mãos de Deus.
E quando isso não acontece, o cristão começa a se tornar seletivo. Aceita a parte do evangelho que conforta, mas rejeita a que confronta. Abraça a promessa, mas ignora o chamado ao arrependimento. Frequenta o culto, mas esquece o secreto. E sem perceber, a chama da fé vai se apagando, até restar apenas brasas frias. Irmão e irmã, se sua fé hoje parece fraca, sua mente dispersa, sua alma distante, talvez o problema não seja falta de tempo, mas falta de consagração. Deus ainda espera por você todos os dias ao amanhecer. O céu ainda abre portas, quando um filho clama em sinceridade. A rotina só se torna veneno quando esquecemos da presença. É tempo de voltar ao primeiro amor, de não aceitar mais um evangelho de superfície, de transformar cada novo dia numa oportunidade de recomeço espiritual, porque sem consagração não há transformação. Vivemos tempos em que o evangelho foi remodelado para se encaixar no conforto humano. A cruz foi suavizada, o pecado relativizado, a graça banalizada. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas rejeitam a ideia de que Ele também é Senhor. Querem o céu, mas não querem a renúncia. Desejam bênçãos, mas evitam a obediência. Ellen White nos alerta no livro Caminho a Cristo que muitos se enganam, achando que podem ser cristãos, sem serem semelhantes a Cristo. Essa é a essência do evangelho confortável, uma aparência de piedade sem o peso da cruz. Um cristianismo moldado pelos sentimentos, não pela verdade. Esse tipo de evangelho é atraente porque oferece o que o coração natural deseja: aceitação sem mudança, perdão sem arrependimento, salvação sem santificação. Ele alivia a consciência, mas não transforma o caráter. Ele emociona, mas não regenera. Ele atrai multidões, mas afasta da cruz. Mas o verdadeiro evangelho exige confronto. Ele chama o pecado pelo nome. Ele corta o orgulho. Ele nos leva à cruz, lugar de morte para o eu. Como disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Isso não é opcional, é o caminho do discipulado verdadeiro. O evangelho confortável também produz crentes frágeis. Quando tudo vai bem, eles cantam. Mas quando vêm as provações, murmuram. Quando a fé é provada, recuam. Quando a verdade confronta, se ofendem. Por quê? Porque nunca foram ensinados a abraçar a cruz, a suportar o fogo purificador, a amar a verdade mesmo quando dói. O inimigo sabe que um cristão morno, alimentado por um evangelho diluído, é inofensivo. Ele não ora com fervor, não prega com autoridade, não vive com santidade. É luz apagada em um mundo em trevas. Por isso, Deus está despertando um povo que rejeita a facilidade e abraça a fidelidade. Homens e mulheres que amam a palavra, mesmo quando ela corrige, que não negociam princípios por aplausos, que não têm medo da cruz, porque sabem que é nela que se encontra a verdadeira vida. É tempo de abandonar o conforto da fé morna e retornar à cruz, o único lugar onde o eu morre e Cristo reina. Há um tipo de veneno ainda mais sutil do que o pecado evidente. É a presunção espiritual, aquela certeza enganosa de que tudo está bem com a alma, quando na verdade o coração já está longe de Deus. É pensar que por frequentar a igreja, por ter um histórico religioso ou por conhecer doutrina, está tudo garantido. Mas não está. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White nos adverte que a presunção é o falsificador mais perigoso da fé. É forte, mas necessário ouvir. A presunção espiritual mascara a mornidão, justifica a indiferença e impede o arrependimento. É o crente que se tornou intocável pela palavra, imune à correção, convencido de sua própria justiça. Esse foi o problema dos fariseus no tempo de Jesus. Eles conheciam a Torá, jejuavam, davam o dízimo, pareciam irrepreensíveis. Mas Jesus os confrontou. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. E essa mesma atitude tem se repetido nos últimos dias, de maneira silenciosa e sutil. A presunção espiritual nos faz substituir intimidade por rotina.
arrependimento por justificativa e dependência por autossuficiência. Ela nos faz dizer: sou rico e abastado, enquanto o céu vê miséria espiritual. Nos convence de que não precisamos mudar mais nada, que já alcançamos, que já estamos salvos. Mas a verdade é que o Espírito Santo continua sussurrando: volta ao primeiro amor. Rasga o coração, não as vestes. Humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus. A fé genuína não se gaba da própria condição, ela clama por mais de Deus. Ela chora quando peca. Ela se quebranta diante da cruz. A presunção fecha a porta para o reavivamento, porque o reavivamento começa onde termina o orgulho. Começa quando reconhecemos que sem Cristo nada somos. Quando abandonamos a fachada e buscamos a face. Quando paramos de apontar e começamos a nos examinar. Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações que nenhuma alma pode desenvolver um caráter sólido sem vigilância, oração e comunhão contínua com Deus. A fé verdadeira é viva, vigilante, humilde e dependente. A presunção é arrogante, estática e distante. Hoje, Deus nos convida a tirar as máscaras da autossuficiência e voltar à simplicidade do Evangelho, a depender, a buscar, a se render, porque só há salvação para quem reconhece que precisa ser salvo. Estamos vivendo os últimos momentos da graça. Os últimos capítulos da história da redenção estão se desenrolando diante dos nossos olhos, mesmo que muitos não percebam. E em meio a todo esse cenário profético, o Espírito de Deus ainda está chamando, com misericórdia, mas também com urgência. Volta, filho. Acorda, igreja. Reacende, alma. Ainda dá tempo. O perigo da fé morna é que ela nos embriaga com a ilusão de segurança. Mas a mensagem de Laodiceia é uma trombeta que desperta os que dormem no conforto da religiosidade. A mornidão não será tolerada por Deus. Ele nos quer por inteiro. E agora é o tempo de decidir. No livro Primeiros Escritos, Ellen White relata visões impactantes sobre o tempo do fim, e em uma delas, ela viu que muitos estão em um sono espiritual profundo, enquanto a porta da graça se fecha diante deles. Mas em meio a isso, também viu um pequeno remanescente despertando, chorando, buscando, sendo reavivado. Irmãos, esse ainda é o tempo da graça. Ainda é possível rasgar o coração e não apenas as vestes. Ainda é possível abandonar a frieza, a hipocrisia, o comodismo. Ainda é possível se levantar como uma tocha viva neste mundo de trevas. Ainda é possível voltar à presença do Pai, como o filho pródigo que reconhece o seu erro e corre para os braços da misericórdia. Mas não haverá outra chance. Não haverá outro tempo. Não haverá outra mensagem. Essa é a última chamada para os mornos, para os religiosos adormecidos, para os que ainda acham que têm tempo, mas não sabem que o tempo está se esgotando. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz que os que não se despertarem com as advertências suaves de Deus serão sacudidos por juízos severos. O amor de Deus nos chama primeiro com doçura, com palavras, com apelos, mas se insistirmos em resistir, Ele nos entregará a nossa escolha. Hoje Ele está dizendo: estou à porta e bato. Não é amanhã. Não é na próxima vigília. Não é no próximo apelo. É agora. É o tempo de quebrar a rotina e buscar a presença. É hora de sair da mornidão e entrar na plenitude da graça. É hora de acender a fé, de reatar o fogo, de voltar ao primeiro amor. Se você sente que esta mensagem foi para você, não endureça o coração. Diga agora mesmo em oração: Senhor, desperta a minha alma antes que seja tarde. Escreva nos comentários: eu quero viver um reavivamento verdadeiro. E compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, porque esta pode ser a última chance de despertamento para muitos. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora santa, nos colocamos diante da Tua presença com o coração contrito. Reconhecemos que, muitas vezes, nossa fé tem sido morna, superficial, distraída. Queremos agora entregar tudo:
nossas falhas, nossas rotinas vazias, nossa religiosidade sem vida e suplicar: renova-nos. Recebe, Pai, cada coração que agora mesmo se rende diante de Ti. Não queremos mais viver pela aparência. Queremos uma transformação profunda, genuína, radical. Declaramos, Senhor, que ainda cremos. Mesmo diante de tanta frieza no mundo, ainda cremos que o Teu Espírito está agindo, despertando, chamando. Nossa fé repousa nas Tuas promessas e nos Teus alertas. Cremos que o tempo é curto, mas que o Teu poder é suficiente para nos fazer permanecer firmes. Renova a nossa fé, acende a chama do reavivamento em nossos ossos secos e nos dá uma confiança inabalável em Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, purifica nossa mente da distração espiritual. Abre os nossos olhos para ver o tempo em que vivemos. Livra-nos do engano da religiosidade aparente e dá-nos um espírito quebrantado. Que a fé morna seja vomitada do nosso ser, e em seu lugar venha a paixão pelos céus. Desperta os que estão adormecidos. Levanta intercessores, profetas, homens e mulheres cheios do Teu Espírito para este tempo profético. Clamamos por reavivamento, Senhor. Começa em nós. Te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo falhos ainda nos alertas. Mesmo em meio à frieza da igreja, ainda envias mensageiros. Obrigado por Ellen White, por suas palavras inspiradas, por tuas advertências amorosas. Obrigado porque o céu ainda fala, ainda chama, ainda bate à porta. Somos gratos porque ainda há tempo. Obrigado por não desistires de nós. Obrigado porque hoje ainda é o dia aceitável da salvação. E agora, Senhor, sobre cada vida que orou conosco, que ouviu essa mensagem e que deseja despertar, nós pedimos a Tua bênção profética. Que a unção do Espírito Santo repouse sobre cada lar, sobre cada coração sedento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que te desperte com o som da trombeta espiritual. Que a fé seja viva, ardente, atuante, e que você seja contado entre os fiéis, firmes até o fim, quando Cristo voltar. Em nome de Jesus, oramos e profetizamos. Amém.